Olá, nessa segunda unidade nós vamos tratar da construção das hipóteses das práticas de leitura e de escrita. Para a gente começar a falar desse tema, eu quero ressaltar dois elementos fundamentais de todo pesquisador, que são a curiosidade e a capacidade de ir além do óbvio. Tem um historiador chamado Carlo Ginzburg, e ele aponta que o historiador, mas nesse caso a gente pode estender para todo pesquisador, deve estar atento aos sinais, né? E que ele destaca também que o método de pesquisa se assemelha muito aos métodos utilizados pelo detetive, pelo médico, pelo psicanalista, que eles não conhecem todas essas atividades, na sua prática, eles não conhecem os fatos em sua inteireza de antemão, né? Eles vão reconhecendo as pistas, pegam uma pista aqui, outra ali, um rastro, uma evidência, e aos poucos vão montando os fios de uma trama, né? Então, o Ginzburg aponta que o pesquisador, no caso, né, o historiador, mas a gente pode estender para todo pesquisador, ele vai reunindo, né, esses fios aos poucos, né? Então, ele destaca que o trabalho do pesquisador é um trabalho artesanal, não é? Porque raramente, quando você pega uma fonte, os dados vão aparecer ali todos ordenados, sistematizados. Esse é o papel do pesquisador, é reunir esses dados de uma maneira ordenada, estabelecer as suas conexões, porque também as conexões não são necessariamente evidentes, e aí nesse sentido cabe ao pesquisador criar uma narrativa a partir daqueles dados, ou seja, ele vai juntando os fios daquela trama e cria uma narrativa. É claro que essa narrativa está longe de ser ficcional, porque ela é sempre vinculada à fonte, né? O pesquisador não pode forjar nenhuma informação que não esteja que não possa ser averiguada pelas fontes, né? Você não pode querer confirmar. Você tem um problema de pesquisa e você tem uma determinada hipótese. Você imagina que aquele problema pode ser resolvido daquela maneira e quando você vai, a fonte não é daquela maneira. Você não pode forjar aquela fonte para dizer o que você quer. Na verdade, você tem que respeitar aquela fonte e seguir o caminho que ela te apontou. Ainda que para isso você precisa reformular o seu problema de pesquisa. Mas é fundamental que você reúna os fios daquela trama, crie uma narrativa, que isso vai da sensibilidade do pesquisador, né, a maneira como ele vai organizar, ordenar, sistematizar, estabelecer as conexões, mas sempre fiel às fontes, né? Quem for eventualmente consultar aquelas fontes tem que encontrar os dados tal como você os escreveu. Como eu comentei também, é fundamental que o pesquisador seja criativo, né? É claro que quando a gente está tratando aqui nessa disciplina sobre técnicas e métodos, isso parece muito mecânico, mas pelo contrário, né? Na prática vocês vão ver que a formulação de um projeto de pesquisa ele tem seus elementos de técnicas, mas também é bastante espontâneo. Então, nesse caso, eu recomendo, quando vocês decidirem um tema de pesquisa, lerem um pouco de literatura que trate daquele tema, verem algum filme que também trate de uma temática próxima daquela, porque tudo isso vai ajudar a criar uma certa imaginação que é fundamental para todo pesquisador. É claro que depois que você vê o filme, que você lê o livro, você deve voltar nas fontes e verificar de que maneira, qual é o limite entre a ficção e a realidade. Mas ainda assim é fundamental você utilizar dessa sensibilidade. Porque o elemento que a gente tem que procurar na atividade de pesquisa é um equilíbrio entre a razão e a sensibilidade. A gente não pode... É claro que quando a gente escolhe um tema de pesquisa, muitas vezes a gente parte de indagações que são nossas, inquietações próprias, ou inquietações do nosso grupo,
ou inquietações que são mesmo ideológicas, né? Claro que os pesquisadores, todos eles têm as suas ideologias, seus pontos de vista, mas a pesquisa científica não deve se limitar a isso. Você não deve fazer da sua atividade de pesquisa um panfleto, uma atividade apologética do seu ponto de vista, né? Você tem que procurar equilibrar a razão e a sensibilidade nesse sentido. E aí, apontado isso, é interessante a gente chegar no elemento das hipóteses, né? As hipóteses que constituem um dos critérios daqueles que eu elenquei de início como critério fundamental da formulação de um projeto de pesquisa. As hipóteses, que a princípio podem parecer algo muito difícil, mas não são, porque a gente lida com elas desde o primeiro momento da pesquisa. Assim que a gente elabora o problema de pesquisa, a gente já está lidando com a hipótese. E o que é a hipótese? A hipótese é uma resposta mais ou menos plausível, provisória e que é suscetível de verificação, que a gente coloca aquele problema de pesquisa e aquela fonte. Então essas são as hipóteses. Eu crio, sempre quando eu tenho algum problema de pesquisa, eu imagino, olha, diante desse problema que eu tenho, é possível averiguar que... Então, geralmente, quando você vai escrever as hipóteses nos seus textos, você diz, os dados permitem inferir que, as informações nos permitem cotejar que, os dados recolhidos sugerem que... Vocês têm que reparar que as hipóteses nunca podem ser necessariamente conclusivas, afirmativas demais, né? Elas têm sempre um caráter provisório, né? Porque é a pesquisa que vai dizer se aquela hipótese de fato, ela é verificável, mas se ela é de fato real ou não, é só a pesquisa quem vai dizer. Você não pode afirmar na hipótese com muita segurança, porque a hipótese é o espaço da sugestão, né? É o espaço da resposta provisória. Então, geralmente, na escrita, a gente também tem que tomar cuidado para que seja uma escrita que leve em conta, que deixe também evidente esse caráter provisório. E aí, como é que a gente se pergunta, né? Como é que essas hipóteses podem emergir? Como eu comentei, elas estão mais ou menos aparentes desde o início da pesquisa, mas elas são mais umas respostas que a gente não sabe ainda onde está pisando, do que propriamente uma hipótese. Para ela se tornar uma hipótese, a gente tem que combinar esse elemento primeiro que eu falei, da criatividade, da espontaneidade, do raciocínio, mais o exame sistemático. Esses dois elementos me ajudam a formular a hipótese. Então, ela precisa de estímulos, né? E quais são esses estímulos? Onde que eles vão nascer? De onde vai nascer a inspiração para uma hipótese? Do exame sistemático, da bibliografia, das fontes e da teoria disponível. E o que é, então, esse exame sistemático da bibliografia? Né? E aí a gente já começa a entrar num item do referencial bibliográfico. Né? O exame sistemático ele consiste em recuperar, reunir grande parte do material que foi produzido sobre aquela temática que eu escolhi pesquisar, contando algumas especificidades e tratando ele em cima de uma leitura específica, porque o texto acadêmico, é fundamental a gente dizer que ele tem suas próprias especificidades, que até mesmo leitores experientes de romances e poesias, quando chegam na literatura acadêmica, têm um certo estranhamento. E até mesmo pessoas que já têm um certo trato na leitura acadêmica, chegam em determinados autores e elas também travam, né? Porque tem alguns autores que são mais herméticos do que outros, enfim. Então, é possível a gente encontrar algumas artes na leitura, né? É possível a gente elencar algumas atividades, umas práticas que podem ajudar a gente a entender melhor um texto, uma leitura acadêmica, né? Porque primeiro elemento, a gente reconhecer que todo texto acadêmico é um texto argumentativo, né? Ele está sempre querendo expor, passar um ponto de vista, passar o seu argumento, e nesse sentido é preciso a gente sempre recuperar
a tese do autor e refazer o caminho tal como ele fez. De início, a gente deve sempre fazer isso. Então, essas mesmas questões que a gente faz para a nossa pesquisa, né? Qual o objeto de pesquisa? Quais são as fontes? Com quem ele dialoga? Tudo isso a gente deve, ao primeiro olhar de um texto que a gente vai precisar bastante, a gente tem que ler dessa maneira, né? Qual é a tese desse autor? Com quem ele dialoga? Qual a fonte que ele está utilizando? Quais os argumentos ele utiliza para defender aquela tese? Esses argumentos são sólidos ou não são sólidos, né? Eles contradizem, o autor se contradiz ou não na sua própria escrita. Então, o primeiro ponto é a gente recuperar, refazer o caminho que o autor faz para defender aquele argumento que ele se coloca. Um segundo ponto desses métodos de leitura, que podem ajudar a desvendar essa leitura acadêmica, é que a gente encontre nossos próprios ritmos de leitura. Não é? É claro que, às vezes, quando a gente vai ler um texto, um romance, a gente pode deitar de uma maneira mais relaxada, ler de uma maneira mais descompromissada, mas muitas vezes a leitura acadêmica ela exige que a gente esteja sentado. É claro que isso vai de cada um. É claro que existem pessoas que conseguem ler um texto acadêmico em qualquer espaço, de qualquer maneira, mas de início, quem ainda não tem uma familiaridade com esses textos, a minha recomendação é que você faça sentado, procure fazer um fichamento desses textos, né? O que consiste esse fichamento? Você vai pegar, como eu comentei anteriormente, recuperar essa tese do autor, né? Os caminhos que ele fez. Você pode anotar também as suas impressões sobre o que o autor disse, você concorda ou discorda, você pretende avançar adiante naquele ponto, né? Então, todos esses elementos ajudam a gente a desmembrar, né? A desembrenhar esse texto acadêmico. Outro ponto que também é fundamental é a gente perseguir as referências que esse autor coloca. Então, eu estou lendo um determinado autor e ele cita várias vezes um segundo ou um terceiro autor. Então, eu anoto qual é esse autor e pesquiso qual é esse autor. Volto no texto que eu estou lendo e vejo. Ele está concordando ou discordando daquela tese? A interpretação que ele fez daquela tese, daquele autor citado, condiz com o que eu li ou não? Então, é fundamental eu buscar as referências, perseguir o caminho que esse autor fez. E aí eu encontro também os conceitos. É fundamental eu perseguir como é fundamental eu perseguir os autores, eu também preciso perseguir os conceitos, as teorias que foram utilizadas. Se o autor cita, por exemplo, a circularidade cultural, que é um conceito bastante comum nessas temáticas de pesquisa que a gente trabalha ao longo do curso. Então, quem é o autor que trata da circularidade cultural? Então, eu vou atrás. É fundamental eu tratar disso também. Então, munido desses elementos, a gente pode pensar, então, agora, pensamos agora anteriormente na leitura, nas artes da leitura, a gente pensar agora nas artes da escrita. Então, a partir disso, quando eu tenho esse fichamento, quando eu fui capaz de reconhecer esses autores, os conceitos, quando eu vou montar um texto de revisão bibliográfica, fica muito mais tranquilo, porque os dados já estão todos ali. O que é essa revisão bibliográfica? Eu não preciso tratar de todos os autores que trataram, por exemplo, da perspectiva indígena no Grão-Pará. Eu não preciso, se esse for meu objeto de pesquisa, eu não preciso elencar todos os autores. Eu preciso, é claro, tratar dos autores que são considerados clássicos, autores fundamentais. Eu preciso citá-los, demonstrar para o meu leitor que eu conheço essas referências fundamentais. Mas as referências mais recentes, eu preciso encontrar as pontes. De que maneira meu trabalho estabelece continuidades e descontinuidades com as teses colocadas. Então, é fundamental
Uma boa referência bibliográfica não é aquela que lista todos os autores, mas é aquela que faz conexão entre esses autores e que consegue colocar a sua pesquisa dentro daquela linha de pensamento, né? Dentro daquela produção cumulativa. Como é que você, com a sua pesquisa, ainda que pequena, consegue fazer uma contribuição para aquela linha de pesquisa. Então, é fundamental a gente estar atento a isso. E aí, para esse caso, é preciso a gente reconhecer quais são esses autores fundamentais, quais são os autores que são chamados algumas vezes de datados, né? Autores que, de certa maneira, caíram em desuso, pelo menos para determinada maneira de utilização. E aí, aonde que eu encontro isso? Então, para isso, a gente pode ver as revisões bibliográficas que são feitas em dissertações, em teses, né? Nelas eu consigo acompanhar o andamento da pesquisa, reconhecer o estado da arte daquele tema que eu quero pesquisar. A gente também encontra muitas resenhas dos textos clássicos, de textos recentes, de grandes obras. A gente encontra muitas resenhas disponíveis na internet que também nos encaminham para isso. Existem também os dicionários temáticos, que também nos direcionam em algum sentido, sobretudo para tratar de alguns conceitos. Esses dicionários são fundamentais. Então, todos esses elementos nos ajudam a peneirar, a fazer uma triagem da produção feita até então, para a gente entender qual o nosso lugar nesse processo de produção científica e acadêmica. Então, isso que a gente tratou até então é o referencial bibliográfico, né? Mas também existe o referencial teórico, e toda pesquisa deve ter seu referencial teórico. Muitas vezes, referencial teórico e referencial bibliográfico estão juntos num projeto, né? Na armação, na escrita do projeto, mas eles também podem aparecer como separados. Você tem um quadro teórico, você tem um quadro referencial da revisão bibliográfica. Mas qual é a diferença entre os dois? Então, se o primeiro consiste num comentário crítico e a alocação da minha pesquisa naquele fecho de produções, naquele conjunto de produção, o segundo são os conceitos e as teorias que eu vou utilizar para desenvolver minha pesquisa. Quais são elas, por exemplo, no nosso caso? Eu já comentei o primeiro, que é a circularidade cultural, mas vocês também já viram a ideia de índio colonial, a ideia de etnogênese, a ideia de epistemologias do Sul, as ideias de representações, apropriações. Podemos trabalhar com outros conceitos que não foram trabalhados, mas que são também fundamentais para o trabalho das ciências humanas, como a ideia de materialismo, como a ideia de classes. Então, todos esses são conceitos, são teorias que eu vou utilizar para desvendar o meu trabalho. Essas teorias, muitas vezes, esses conceitos, são modas acadêmicas, e a gente tem que fugir dessas modas acadêmicas. Ao menos que essas modas acadêmicas expliquem o nosso objeto de pesquisa. Então, a gente tem que encontrar uma conexão muito clara entre o problema da pesquisa e a teoria que eu estou utilizando. Eles devem estar deve estabelecer uma relação bastante de troca intercambiável. Porque eu não posso simplesmente utilizar uma teoria, um conceito, porque todo mundo está utilizando aquela teoria, né? Ela está em alta, então eu vou utilizá-la. Mas aí, quando eu vou aplicar no meu projeto, ela não cabe, ela pouco explica, ela pouco me ajuda a avançar naquelas questões. Então, é fundamental procurar um conceito que, de fato, me ajude a avançar com as minhas hipóteses, que ajude a explorar ao máximo as minhas fontes, que ajude a desenvolver, de fato, o meu problema de pesquisa. Então, essa relação entre objeto e teoria tem que ser explícita, né? Tem que ficar bastante claro quando eu vou tratar do quadro teórico. Um problema que a gente tem que procurar evitar é ver se esses autores que eu estou citando não são autores que, em sua base, são contraditórios, né? Por exemplo,
se meu trabalho quer tratar das trocas culturais entre os grupos indígenas, eu tenho que fugir de uma teoria estruturalista, não é? Uma teoria que considera as sociedades como de lenta transformação, pouco mutáveis, porque se eu trato de trocas culturais, eu trato do dinamismo da cultura que é inerente à própria atividade cultural. E isso está muito distante de uma concepção estruturalista, não é? Então eu tenho que ficar sempre atento se a minha teoria, se os conceitos e as teorias utilizadas estão caminhando no mesmo sentido, se não são elementos contraditórios. Na parte de redação desse quadro teórico, eu sugiro vocês evitarem citações muito longas, citações diretas, quando você retira o pedaço de um texto e coloca ele lá, sem de fato expor explicitamente qual a relação entre aquele texto que você recortou e seu trabalho de pesquisa, vocês evitem isso, né? O ideal é que vocês façam paráfrases, né? Peguem pedaços do texto daquele autor e vão dialogando, explicitando de que maneira aquela teoria de fato te ajuda a resolver os problemas. Para encerrar esse módulo, a minha recomendação é que vocês não desanimem diante da dinâmica que é própria do desenvolvimento de um projeto de pesquisa. Ou seja, certamente vocês vão voltar inúmeras vezes nas fontes, na bibliografia, vão encontrar contradições próprias do seu trabalho, as hipóteses vão parecer pouco sólidas, e isso é mesmo o processo de uma elaboração de um projeto de pesquisa, né? Isso acontece tanto com jovens pesquisadores, como também com pesquisadores mais experientes, né? Então não desanimem, mantenham o foco e certamente a pesquisa de vocês, seguindo essas dicas e seguindo a criatividade e o trabalho de vocês, certamente vocês vão construir uma pesquisa bastante interessante. Então, boa sorte e bom trabalho a todos.